consigo controlar e focar só no slide, tá bom? Ó, já apareceu mais um aqui. Aí é só dar um clique para ele poder entrar. Deixa eu ver se eu dou aqui conseguir, tá? Pessoal, começamos então a gravação. Mais uma vez, boa noite. Para quem ainda não me conhece, se é que isso é possível, eu sou o professor Tarcísio. Eu digo que estou fazendo essa brincadeira porque nós já estamos juntos, né? Já tivemos um encontro, como eu falei há pouco, e é um prazer enorme estar com vocês reunidos nessa aula que eu espero que faça muito sentido para a vida pessoal e profissional de vocês, tá bom? Bom, vamos lá então. O assunto que nós vamos abordar é esse aí que está na tela para vocês: gestão humanizada e planejamento. Eu sempre procuro trazer um, um assunto que tem alguma ligação com o nosso conteúdo, é claro, e nós vamos falar de planejamento, está no nosso conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, eu procuro trazer um assunto que seja de fato útil para a vida profissional de vocês e, quem sabe, até para a vida pessoal. Por quê? Porque a nossa disciplina de TGA, ela é uma disciplina que oferece muitas oportunidades para a gente falar do dia a dia das empresas e refletir, fazer uma reflexão que eu posso chamar de reflexão crítica. E aí é um momento que você tem a oportunidade de você mesmo fazer uma autoavaliação do seu momento profissional, aonde você está, o que você está fazendo e o que você pode fazer para melhorar a tua vida profissional, no sentido de evoluir, no sentido de conseguir ser mais eficiente, ou seja, melhorar em todos os sentidos. E falar de gestão humanizada e planejamento é muito importante. É muito importante porque a gente pode perceber, e vocês vão ter uma ideia melhor no decorrer da aula, que é necessário para os dias atuais. É necessário para os dias atuais. Inclusive, como uma possível ferramenta ou condição de melhoria da própria gestão como um todo, né? Bom, a proposta da aula é trabalhar essa temática, gestão humanizada e planejamento. Nesse primeiro momento, eu quero falar sobre gestão humanizada com vocês. Mas, antes da gente começar, eu quero saber de você. O que é para você gestão humanizada? Agora eu vou pedir para vocês abrirem o microfone e falar. Vamos lá. Podem abrir o microfone ou escrever no chat. Quando você vê assim essas duas palavras, gestão humanizada, o que vem na sua cabeça? Boa noite, professor. Eu, como gestor, que eu trabalho como coordenador no hospital, eu vejo isso com um olhar mais para a pessoa e menos para o profissional. Não ler muito o currículo dela, conversar, pedir para ela explicar a história de vida dela, por que ela está ali, o que ela anseia, tentar entender um pouco o lado dela, o que levou ela a chegar ali, o que ela espera dali em diante, qual é o comportamento dela em equipe. Seria mais para o humano mesmo e menos para o profissional. Para o profissional, no final das contas, a gente já lê no currículo. Você não precisa de uma entrevista para conhecer uma pessoa, a parte humana dela mesmo, como é que ela trabalha em equipe, qual é a condição dela de aceitar ordens, de dar ordens. A gente pega hoje em dia, como o mercado está meio complicado, pessoas que já foram líderes e se candidatando à vaga de auxiliar. E a gente tem que entender um pouco o porquê disso. Perfeito, Luciano. Muito bom, muito bom. Excelente contribuição aqui do Luciano. A Nara, ela colocou no chat. Para mim, gestão humanizada é ter empatia, saber como se funcionam os processos. Marcelo também
contribuiu dizendo que acredita que seja a gestão que leva em consideração questões pessoais e menos títulos. Boa. A Liliane escreveu: gestão humanizada. Cadê? Ok. Gestão humanizada é levar em consideração a pessoa por completo e entender cada particularidade. Vocês estão no caminho. Vocês estão no caminho. É isso aí mesmo. Eu não vou conseguir ler todos, depois eu leio, tá? Até porque fica registrado aqui para mim. Mas alguns que eu selecionei aqui para ler e ouvindo o Luciano, é exatamente isso. Eu trouxe uma definição. Às vezes a gente vai trazer um conceito e cada um tem uma visão, né? E naturalmente vai falar coisas um pouco diferentes, mas que têm total ligação com aquilo, né? Eu pesquisando sobre gestão humanizada, né, é um assunto que eu gosto muito, eu encontrei essa definição e eu achei interessante trazer para vocês. Diz assim: a gestão humanizada é uma abordagem de liderança que coloca as pessoas no centro das decisões e práticas organizacionais, tá? Em vez de focar apenas nos resultados e na produtividade, essa filosofia valoriza o bem-estar, o desenvolvimento e a satisfação dos funcionários. Eu coloquei aqui em destaque, em tom vermelho, uns trechos muito importantes, né? O primeiro coloca as pessoas no centro das decisões. Então, é um pouco do que o Luciano falou e alguns colegas escreveram. É você dar um direcionamento para as pessoas. E aí você começa a perceber, de repente já é uma reflexão que você está fazendo agora, quantas empresas não fazem isso, na é verdade? De repente a sua empresa ou o setor que você atua não faz isso. Pelo contrário, tem uma supervalorização para outras coisas e absolutamente nenhuma para as pessoas, os chamados colaboradores, né? Valoriza o bem-estar. Então, quando a gente foca, por exemplo, pelo menos minimamente, né, o mínimo aceitável, dando uma atenção mínima aos colaboradores, é, é natural que a percepção desse bem-estar e a preocupação ela apareça, ela amadureça, tá? Porque uma coisa está ligada à outra. A partir do momento que eu, enquanto gestor, eu dou uma atenção maior do que antes, aos meus colaboradores, é natural que eu vou começar a olhar o entorno, o ambiente, se tem condições mínimas necessárias, ou melhor, de preferência as melhores possíveis para eles poderem trabalhar, né, e não terem suas saúdes prejudicadas. E o desenvolvimento e satisfação dos funcionários. Se você... existem pessoas que, ao ler esse conceito, pode até chegar para mim, para você, e falar assim: poxa, mas a empresa vai ter que pensar na satisfação dos funcionários, tem que pensar na satisfação dos clientes. Não é assim? É. A satisfação dos clientes ela é muito importante para você poder vender. Toda empresa privada, ela vende alguma coisa, ela vende ou um produto ou um serviço. O mercado privado, ele é assim. Ele vai vender um produto ou um serviço, ou os dois, dependendo do negócio da empresa. Então, a atuação da sua empresa, sendo ela privada, é vender. Ela vai vender. Você pode não trabalhar diretamente com vendas, você pode compor o setor de RH, o setor financeiro da empresa, ou seja, você não está na ponta vendendo, mas você compõe uma equipe, um time, você compõe uma equipe de colaboradores que fazem a sua empresa funcionar. E ela está funcionando para um objetivo. O objetivo é vender. Então, de fato, pensar na satisfação dos clientes é importante. Mas, quando eu entendo que a empresa, para vender, tá, ela precisa funcionar e funcionar bem,
Para ela funcionar bem, eu tenho que pensar na satisfação dos meus funcionários. Então, se eu penso na satisfação dos meus funcionários, no bem-estar, eu coloco essas pessoas no centro, a tendência é que essa equipe, esses funcionários trabalhem melhor, inclusive gerem melhor produtividade, maior produtividade, e a empresa passa a funcionar como um todo mais eficiente, com mais eficiência. A probabilidade disso resultar em maiores vendas, ela é grande. A gente nunca pode dizer que é certo disso acontecer, porque na administração não tem isso. Não existe uma receita pronta. Se existisse uma receita pronta, todo mundo teria sucesso. E a gente sabe que na administração, na gestão de uma empresa, de uma equipe, existem muitos fatores. Então, o que a gente trabalha é com probabilidade de dar certo e probabilidade de dar errado. E o nosso objetivo aqui, nesse encontro, nessa aula, é fazer essa reflexão, mostrar a importância, tá certo? Dessa gestão humanizada, tá? Bom, quando eu falo de gestão humanizada, eu preciso destacar aqui alguns princípios dessa gestão, tá? E um deles a gente já falou meio que indiretamente, diretamente, que é a valorização do ser humano, né? O ser humano, ele precisa ser valorizado, né? É até uma condição estratégica para ele continuar, de repente, na empresa, se sentir mais motivado. E a valorização, ela pode vir de diversas formas, não necessariamente a financeira. Claro que uma valorização financeira, ela é muito importante, mas, de repente, benefícios, prêmios, né? E prêmios também que não são necessariamente financeiros, como viagens, né? Isso pode valorizar, né, de fato, a atuação daquele profissional ali. Outro princípio dessa gestão humanizada, além da valorização do foco no ser humano, é a comunicação aberta e transparente, né? Não tem como, em uma gestão que queira ser humanizada, que coloque as pessoas, realmente os funcionários, no centro, é, não ter uma comunicação aberta e transparente. Se houver essa falha, né, na comunicação, se ela não for aberta, se ela não for transparente, isso vai certamente gerar um problema. Porque tudo que é transparente, gente, tudo que é aberto, sabe, isso, a tendência é que gere efeitos muito positivos, tá? Muito positivos mesmo. Não é muito diferente da nossa vida pessoal. Inclusive, muitos aspectos da administração, eles se assemelham se assemelham à nossa vida profissional, à nossa vida pessoal. Ou ao contrário, né? A nossa vida pessoal acaba tendo muita semelhança com vários aspectos da administração. E aqui não é diferente. Quando você tem na sua vida pessoal que ter uma conversa franca, aberta com alguém, e você consegue, a tendência é que isso melhore ou resolva, por mais que o resultado não seja muito positivo, mas a situação, a tendência é que seja resolvida. Então, isso dentro da empresa, a comunicação aberta, transparente, ela realmente tem o seu valor enquanto um princípio fundamental para essa gestão humanizada. Outro aspecto também importante é o ambiente de trabalho positivo. Quando a gestão ela é humanizada, há uma tendência, eu repito, não é uma receita de bolo, tá? Mas há uma tendência do ambiente profissional ele ser de fato muito positivo. E isso é muito bom, porque quando você trabalha num ambiente favorável, a tendência é que as coisas funcionem bem, a energia é boa, não tem aquela coisa negativa, né?
Ao contrário disso, você vê as dificuldades. De repente, você mesmo já vivenciou na sua vida profissional em algum lugar um ambiente muito desfavorável, muito negativo, né? E isso é muito complicado para você poder entregar o seu melhor, a equipe entregar o seu melhor, né? E a liderança empática, né? É, quando a gente fala de gestão humanizada, a tendência é que o gestor seja muito empático, tenha empatia, se coloque no lugar do outro, se preocupe com o outro, né? É muito fácil quando você passa por uma experiência ruim em que você tem um gestor que não tem o mínimo de preocupação, não valoriza ninguém, né? Só ordena, 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 mas não senta para conversar, para entender o outro, é inflexível. Quando você passa por essa experiência de gestão, e aí você começa a perceber que, cara, se a liderança ela for mais humana, mais empática, quais benefícios isso pode trazer para a equipe? Da mesma forma, você pode fazer a seguinte pergunta: quais malefícios essa gestão que não é humana, essa gestão que é inflexível, quais são os malefícios que ela traz? Né? Não é muito difícil você encontrar respostas. Por isso que ter empatia, principalmente da gestão, do gestor, da gestora, é altamente significativo para qualquer equipe, tá? Isso contribui para que a equipe funcione bem. A gente não pode esquecer de um aspecto da liderança. O líder, ele é o líder, mas ele não faz tudo sozinho. Pelo contrário, ele lidera um grupo de pessoas de diversos tamanhos, e essa liderança é importante para que esse grupo de pessoas possam executar de forma eficiente as suas tarefas, tá? De forma que, se não tiver a presença do líder, provavelmente esse grupo não vai conseguir fazer da melhor maneira possível o que ele tem que fazer. Mas quando você insere uma pessoa que vai liderar, a tendência é que se espera que esse líder faça esse grupo de 5, 10, 15, 20, 100, 200, 1.000 pessoas, até mais, executem bem as suas tarefas. E ele vai ali ajudando. A liderança empática, ela tem a característica de trazer essa equipe para ela. E isso favorece um ambiente, tá? E uma energia, um aspecto extremamente positivo para que todos possam fazer o seu melhor. Repito, sempre vou repetir, não é na administração, não tem uma receita de bolo, mas é uma possibilidade alta disso acontecer, tá certo? Então, esses são aqui apenas alguns dos princípios dessa gestão humanizada. Quando a gente fala de princípios, é importante a gente refletir sobre os benefícios, né? E aí a gente tem apenas alguns que eu separei aqui para vocês refletirem. Aumento da motivação é natural. Você olha para o seu gestor e fala assim: poxa, ele ou ela luta tanto por mim, né? É tão gente boa, sabe? Tenta me ajudar. Eu vou tentar entregar mais, né? Repito, não é uma regra, mas é uma tendência disso acontecer, principalmente com pessoas que têm um caráter, né? Que realmente olha e fala assim: poxa, eu me sinto na obrigação de contribuir, de tentar fazer com que a equipe alcance a meta. Um gestor desse, com uma gestora dessa, a gente acaba se motivando. Isso é natural acontecer. Há uma redução do turnover, né, que é a rotatividade, entrada e saída, saída e entrada de funcionários naquele setor, naquela empresa, né? Quando o turnover ele está elevado, é porque tem muita gente entrando e saindo, né? Saindo, entrando. Isso para a empresa não é bom, porque ela vai gastar um tempo ali, por exemplo, para treinar aquelas pessoas, né? De repente sai uma pessoa que estava 6 meses, um ano.
Ó, essa pessoa com 1 ano de casa, ela já domina muitos processos. Aí ela sai e entra uma pessoa nova que vai levar um tempo para aprender, né? Dependendo da empresa, o tempo de treinamento ele é longo. Ele é longo. Tem empresa que é um dia. Ou então joga um funcionário lá, você vai aprender na prática. Mesmo em cenários como esse, em que o funcionário ele aprende na prática, ele vai levar um tempo para aprender, né? Imagina a seguinte situação: você vai arrumar um emprego na farmácia, você vai ser balconista de farmácia, e você nunca trabalhou nessa farmácia, nunca, né? Já trabalhou em outros lugares, mas na farmácia não. Quanto tempo você acha que você vai levar para pegar, entender os processos daquela farmácia, para entender a funcionalidade dos medicamentos que você pode sugerir, né? Balconista de farmácia é assim, às vezes chega alguém com um paciente com uma receita, ele não tem aquele medicamento, mas ele entende qual é a substância daquele medicamento da receita que não tem, o que ele faz? Ele vai indicar outro, que ele possa vender sem receita, né? Dentro da lei. Quanto tempo você acha que você vai levar para aprender isso? Com certeza você não vai levar um dia. Não tem como. Não é porque você é limitado, porque não tem como. É muita informação. Você vai aprendendo aos poucos, né? A empresa fabrica e vende colchões. É, ela treinou 30 dias. 30 dias. Ela foi contratada, né? Tem que ser contratada, carteira assinada direitinho. Vai começar, vamos começar. Quando eu começo? Primeiro você vai para o treinamento. O treinamento foi online, presencial e na prática. Juntou, foi esse tripé. Ela tem uma plataforma de estudos, ela tinha que se conectar, estudar o conteúdo, assistir os vídeos. Ela teve que ir na sede da empresa, assistir o treinamento, assistir a palestra, aquela coisa toda, e teve que ir para as lojas diversas, para ver como que o pessoal atendia, trabalhava, para entender a cultura da empresa. E ainda teve que fazer prova. Ela teve que fazer 2 provas. Fez uma nos primeiros 15 dias e fez a segunda no final dos 30 dias. Toda empresa deveria ser assim? Não necessariamente. Depende de cada empresa, de cada setor. Essa é uma empresa que precisava oferecer isso, porque o funcionário precisa entender toda a tecnologia do colchão para poder vender, né? Então, alta rotatividade é um problema para toda empresa. Ela perde tempo, ela perde dinheiro. E, pasme, tem empresa que não está nem ligando para isso. Agora, quando a gestão ela é humanizada, a tendência é que ocorra uma redução dessa rotatividade, tá? E a melhoria do clima organizacional, que nós já falamos, né? O ambiente, ele normalmente, a tendência é que ele fique realmente mais agradável, né? Bom, nós falamos agora sobre a gestão humanizada, né? Entendemos um pouco, ah, é, entendemos um pouco sobre o que é, citamos alguns exemplos, e agora a gente precisa refletir sobre planejamento. E da mesma forma que eu fiz no início, eu vou repetir aqui. A pergunta que não quer calar. O que é planejamento? Quando você vê a palavra planejamento, o que vem à sua cabeça? Pode abrir o microfone, falar, escrever no chat. Eu preciso que vocês falem, tá? Eu não quero falar sozinho, por favor. Vamos lá. Planejamento envolve organização.
Boa. Muito bom. Envolve organização. Foi o Lucas, né, que falou? Isso mesmo, professor. Perfeito, Lucas. Mais alguém? Vamos lá. Acho que planejamento, a princípio, é você entender o que você quer fazer, estabelecer as metas e como você vai fazer isso. De maneira você pretende chegar a esse resultado. Isso. Muito bom, Luciano. Muito bom. Vamos lá, turma. Mais alguém? Vamos lá. Edson, Elisandra, Vitor, Nara. Vamos lá. Victor Clay. E é planejamento. Ó, a Amanda escreveu: planejamento é estabelecer metas e o caminho a ser percorrido para alcançar o objetivo. Liliane também definiu: o planejamento é definir metas, objetivos e prever cenários. Isso aí. Planejamento é definir estratégias. A Miriam comentou. Isso aí. A gente está no caminho. Muito bom. Da mesma forma, pessoal, que acontece com o conceito de gestão humanizada, planejamento não é diferente. Cada um vai falar um pouco e ter a sua visão ali, a sua experiência. E, na maioria das vezes, vai definir certinho o que é planejamento. Mas planejamento ele tem, de fato, uma variação aí nos conceitos. Eu gosto muito desse aqui, ó, que tem muito a ver com o que vocês comentaram, um pouquinho de cada coisa que vocês comentaram. Planejamento é a ação de definir objetivos e estratégias para atingir resultados. É uma ferramenta para orientar a tomada de decisões e reduzir incertezas. Vamos lá, vamos refletir aqui sobre esses trechos em vermelho. É a ação de definir objetivos e estratégias. Vamos lá. Toda empresa, ela tem objetivos, ela tem que ter objetivos. Uma empresa sem objetivos ou metas, ela não sabe aonde ela quer chegar. E toda empresa precisa saber aonde ela quer chegar. Não é verdade? Então, primeiro você tem que definir os objetivos. E as estratégias? As estratégias são as ferramentas que você vai trabalhar para alcançar esses objetivos, que você entende que com elas você vai alcançar esses objetivos. Tá? Quando eu começo a definir esses objetivos e pensar nas estratégias, eu estou planejando. Tá? Para atingir os resultados, para alcançar os resultados. Tá? Toda empresa tem objetivo, tem que criar estratégias para alcançar os objetivos e, quando alcança, ela gera resultados. Tá? É uma ferramenta para orientar a tomada de decisões. Sim, por quê? Toda empresa tem um líder ou uma líder. É o presidente, é a presidente, é o CEO, é a CEO da empresa. Esse presidente ou essa presidente, na verdade, no fundo, eles são tomadores de decisões. Eles estão tomando decisões o tempo todo. E para tomar decisão, eles precisam ser orientados, precisam ser alimentados de informações. O planejamento acaba sendo uma ferramenta para orientar essa tomada de decisões. Quem toma a decisão? O gestor. O presidente da empresa, no nível da empresa como um todo, ou os outros gestores que compõem essa liderança. Tá? Então, ele acaba ajudando com essa orientação para a tomada de decisão e reduzir incertezas. Olha, administrar, dentre algumas outras coisas, ela também é reduzir incertezas, reduzir riscos o tempo inteiro, porque nada está garantido. Nada está garantido. Nada. Você pode pegar assim a empresa mais consolidada no mundo.
daqui a 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, ela pode, ó, acabar. Vai depender de muitos fatores, né? Uma mudança no mercado, o consumidor, a incapacidade de se adaptar ou uma má gestão atual. Não existe nada certo. Então, você tem que reduzir, trabalhar para reduzir incertezas e riscos, tá? Então, a gente tem aqui já uma ideia do que é planejamento. É a ação de definir objetivos e estratégias para atingir resultados. É uma ferramenta para orientar a tomada de decisões e reduzir incertezas. Então, todas as vezes que eu estou pensando, traçando objetivo, traçando metas, pensando em como alcançá-las, eu estou planejando, tá? Você hoje, por exemplo, você planejou. E eu provo para você. Você, aluno meu, que foi trabalhar hoje, eu tenho certeza que você pensou assim: caraca, hoje à noite tem aula do professor Tarcísio. Eu não vou poder fazer aquilo que eu vou estar conectado. Cara, eu preciso chegar em casa um pouco mais cedo para conseguir me conectar de casa. Pô, eu não vou conseguir chegar em casa mais cedo, mas eu vou me conectar aqui do trabalho. Eu tô criando aqui várias coisas possíveis, tá? Se você pensou dessa forma ou outras coisas, mas com o objetivo de conseguir se conectar nessa aula, você planejou. Se você pensou, se você lembrou que hoje, e você lembrou que hoje teria aula à noite, 7 horas, horário de Brasília, e pensou no que você tinha que fazer para conseguir estar conectado, você planejou. Quando você tem um compromisso mais cedo no seu trabalho, e você fala assim: caramba, vou ter que acordar mais cedo para não perder o ônibus das 6:30 da manhã, das 5 horas da manhã, das 6 horas da manhã, senão eu vou me atrasar. Você está planejando. E eu diria até mais: nós planejamos todos os dias. A partir do momento que você mentaliza que você precisa fazer alguma coisa e o que você precisa fazer para alcançar isso aqui, você está planejando. Olha a administração da nossa vida pessoal, do nosso dia a dia, se conectando com a realidade das empresas. As empresas é a mesma coisa, gente. Só que as empresas têm os seus objetivos corporativos. Sendo empresa privada, o objetivo final é o lucro. Então, ela precisa trabalhar da melhor maneira possível para alcançar aquilo ali. E para trabalhar da melhor maneira possível, ela precisa fazer planejamentos. Planejamento nos setores, planejamento como um todo. Precisa traçar metas, objetivos e traçar o caminho que vai seguir para alcançar aqueles objetivos. Isso é planejamento. Olha que maravilha. E aí, a gente já está caminhando aqui para o final. Falei que a aula não seria longa. Quando eu falo de planejamento, eu lembro que na administração a gente tem os princípios básicos, né, que regem a administração, que são 4. O primeiro deles é o planejamento, que a gente falou um pouco. O segundo é a organização, do verbo organizar, colocar em ordem, né? É um dos princípios porque a administração enquanto ciência, ela entende que se você não deixar as coisas organizadas na empresa, tá? Você não vai ser eficiente. Lembrando, pessoal, que a palavra eficiência significa fazer da melhor maneira possível, tá? De preferência com o menor tempo possível. Então, todas as vezes que você vê a palavra eficiência, significa fazer da melhor maneira possível. Ah, melhorou o processo. Opa, foi eficiente. Fez alguma coisa melhor do que antes. Foi eficiente. Eficiência é sinônimo de melhoria.
Então, todas as vezes, exatamente, Luiz, fazer ou tentar fazer melhor do que antes. Na verdade, Luiz, é fazer melhor. Tentar é uma atitude nobre, mas às vezes a gente tenta e não consegue. Mas se conseguir fazer melhor, foi eficiente. Então, por exemplo, eu sou flamenguista, tá? Quem não é flamenguista, eu lamento muito, mas eu sou flamenguista. Vou citar um exemplo. Se o meu time jogar muito bem, ele foi eficiente. Se ele jogar mal, ele foi ineficiente. Percebe? E aí tem outra coisa. Quando eu falo de eficiência, eu lembro da prima dela, que é a eficácia. São duas palavras que vocês já ouviram falar. Inclusive em matérias jornalísticas, de vez em quando aparece eficiência, eficácia. Se a eficiência ela é você fazer melhor, você melhorar processos na empresa, por exemplo, o seu time jogar melhor, a eficácia é o quê? Eficácia é quando alcança o objetivo. Então, se o objetivo da tua empresa é vender R$ 1 milhão no ano, e no final do ano ela bater esse número, ela foi eficaz. Mas se não alcançar esse número, ela não foi eficaz. Qual é o objetivo de um jogo de futebol, de um time? Ganhar a partida. Se o meu Flamengo ganhar a partida, ele foi eficaz. Ele entrou em campo para isso. Não é isso? Agora, se ele perder e até empatar, se o objetivo é ganhar, se ele perder ou empatar, ele não foi eficaz. Percebeu? Então, a administração ela entende que toda empresa precisa ter planejamento, precisa ter organização, porque se não tiver organização, um ambiente em ordem, você não vai conseguir ser eficiente. Isso não faz sentido para você? Você trabalhar num ambiente desorganizado, onde tem outras pessoas também trabalhando, cada um mexe do seu jeito. Não é melhor ter tudo no seu lugar? Ó, esse material vai ficar aqui, esse vai ficar aqui, a caixa do arquivo está ali, tem outro mais importante lá atrás. Todo mundo já sabe onde estão as coisas e quando mexe, guarda. Isso é manter em ordem para alcançar a eficiência, tá? O terceiro, que é o penúltimo item, é de direção, vem de dirigir, de liderar, tá? A administração ela também entende que se não tiver um líder, alguém para dirigir, liderar, gerenciar, gerir, dificilmente as pessoas vão trabalhar e vão entregar o seu melhor. Então, a presença de um gestor para a administração ela é importante para isso, para fazer com que as pessoas entreguem o seu melhor, de preferência com uma gestão humanizada, né? E o último é o controle, controlar, tá? O controle aqui, é importante a gente mencionar que ele não é só financeiro, tá, gente? Não é. Normalmente, quando a gente vê a palavra controle na administração, ele está vinculado à parte financeira da empresa. Mas é também, mas não é o único. Pode ser controle de pessoas, pelo próprio Departamento de Recursos Humanos. Quando uma empresa, por exemplo, sai daquele ponto manual e implanta um ponto eletrônico, né, onde você coloca a sua digital, ou é o seu rosto, ou é o seu crachá, ela está trabalhando no controle de pessoas para que reduza a fraude, né? E aí, consequentemente, vai forçar as pessoas, ainda mais quando é uma empresa muito grande, como indústria, né? Tem 1.000 funcionários, 2.000, 3.000, 5.000. A Petrobras estava com 44.000 funcionários, porque a Petrobras é uma empresa Brasil inteiro e ainda tem operações fora do Brasil, né? Então, assim, é muita gente. Se você não colocar tecnologia, por exemplo, para controlar o pessoal, fica difícil você gerir, né? Então, a ideia do controle não é só financeiro, são
outros aspectos também que vão implicar esse controle que vai gerar melhor resultado para a empresa. Esses são os 4 princípios básicos da administração: planejar, organizar, dirigir e controlar. Qual é o primeiro? Olha ele lá, planejar. A administração, ela leva tão a sério a questão da gestão, que o primeiro princípio básico é planejar, né? Luiz Felipe comentou aqui, eu estou lendo, Luiz, ele trabalha no RH e tudo tem que ter controle, senão vira bagunça. Se a gestão não for boa, a empresa não anda. É isso aí, Luiz, perfeito. Tem que ter controle mesmo. Então, assim, é o primeiro princípio básico. Tudo vai começar com planejamento. Tudo vai começar com planejamento. Tá? Então, e isso é um recado para a gente. Na nossa vida, pessoal, a gente precisa ter planejamento. Você precisa saber aonde você quer chegar. E você precisa planejar para você chegar lá. Tem que ter objetivo, tem que ter meta. A nossa disciplina de TGA é uma disciplina bem interessante porque ela reúne alunos de diversos cursos. Gestão pública, administração, contabilidade, logística, marketing. Vou até parar aqui, porque eu com certeza vou esquecer algum curso e eu não quero cometer esse deslize. Mas todos os cursos de gestão e tecnologia da informação da nossa instituição têm essa disciplina. Então, vocês são alunos de TGA, mas os cursos que vocês estão matriculados são cursos diversos, tá? Isso é legal nessa disciplina. Agora, olha uma outra coisa legal também. A gente fala muito de gestão nessa disciplina, mas se você parar para pensar, muita coisa você consegue colocar na sua vida pessoal. E olha que interessante, quando a gente fala de planejamento, ele é muito importante para as empresas. É fundamental e é essencial para a nossa vida. Você, quando se matriculou num curso aqui da Unileia, você traçou um objetivo, você traçou uma meta. Eu quero me formar nisso aqui, porque eu acho que eu vou conseguir coisas boas aqui, porque eu vou conseguir, porque eu vou fazer não sei o quê. Você está pensando em melhorar a tua vida. Perfeito. Você traçou a meta. Agora você precisa fazer o planejamento para você alcançar isso aí. O que você precisa fazer? Qual é a frequência de estudo que você tem que ter? Você está separando 2 horas por dia para você poder estudar? Você está fazendo os estudos semanais, cumprindo as metas semanais daquela videoaula que nós fizemos e está disponível para vocês, que vai ajudar? Tem que fazer. E não é fazer só em TGA, você tem que fazer em todas as suas disciplinas. Não adianta só planejar, tem que executar. Existem pessoas que planejam muito e não executam. Execução é zero. Não pode. Na administração, você planeja e executa. Planeja e executa. Planeja e executa. De vez em quando a gente fica assim de boca aberta, né, com algumas empresas que têm um patrimônio, né? Empresas privadas. Já parou para pensar quando começou, como foi? A Apple, por exemplo, né, muito falada nas aulas de administração. Empresa americana, Steve Jobs, né? Gente, começou, se eu não me engano, numa garagem. Muita coisa foi planejada e muita coisa foi executada. Se o Steve Jobs ele ficasse só no mundo das ideias e não fizesse nada, a empresa não sairia do lugar, não iria para frente. Toda empresa precisa planejar e executar, e todo ser humano precisa ter um objetivo ou mais, planejar e executar. Você está planejando? Ok, se sim, beleza. Você está executando? Então fica uma mensagem aqui para a tua vida, tá bom? Porque eu gosto de fazer isso, que a administração ela permite isso. Ela permite essa conexão. Tem muita coisa que a gente pode conectar com a nossa vida. Isso que é uma coisa boa da administração. E aí, para finalizar, por que a gestão humanizada e o planejamento
eles são importantes para as empresas, né? Simples, porque primeiro que a gente precisa sair desse modelo de gestão centralizadora, retrógrada, que não valoriza absolutamente nada os funcionários. Tem que trazer mais humanidade no sentido de trazer afeto, compreensão. Tem que cobrar. Se tiver que punir, tem que punir o funcionário. Não pode passar a mão. A gente não pode confundir gestão humanizada com passar a mão, é coitadinha, coitadinha. Não. Todo mundo está trabalhando não é para fazer amizade. A amizade é uma consequência, mas é para ganhar dinheiro, ganhar o seu salário e cumprir a tarefa. A tarefa é você executar bem aquilo para a empresa poder funcionar bem, com o fruto do seu trabalho. Agora, eu também, ao mesmo tempo que eu cobro, não me custa nada ser flexível, ser um pouco tolerante, sentar para conversar, procurar saber se está bem. Tudo isso e outras e outras e outras coisas que fazem parte de uma gestão humanizada. Porque isso tem uma capacidade de gerar resultados muito positivos para todos da equipe. E aí, quando você une a gestão humanizada ao planejamento, não deixa como gestor, como gestora, de sempre estar planejando, analisando, corrigindo. Planejamento tem muito esse aspecto também, né? Você planeja, às vezes alguma coisa não dá certo, ok, corrige e continua. Isso faz parte do planejamento. Então, quando eu consigo unir uma gestão humanizada com o planejamento em dia, a tendência é que tudo corra bem, é que a gestão vá bem e contribua para a empresa alcançar os seus objetivos. Da mesma forma, quando eu sou um ser humano, né, humano, que entende, que tem empatia, né, que traz uma energia boa, e ao mesmo tempo eu consigo planejar e executar, sempre estar com os meus objetivos e buscando eles, a tendência é que a minha vida vá para frente. Da melhor maneira possível, né? Sendo uma pessoa, um ser humano mesmo. Então, essa é a reflexão que a gente precisa fazer, tanto para as empresas quanto para nossa vida pessoal. Tá certo? Eu encerro aqui o nosso encontro. Eu queria trazer, de fato, essa reflexão para vocês, para que, de fato, seja positivo, né, para a vida pessoal e profissional. Eu espero que faça muito sentido para vocês, tá? Espero que vocês busquem sempre muito conhecimento e, através do conhecimento, vocês possam evoluir na vida profissional, enquanto pessoas. Isso é muito importante, tá bom? Eu estou parando aqui agora a gravação.